Boa noite, meus irmãos. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui para compartilhar um pouquinho mais da palavra do nosso Deus nessa noite. Se há alguém aí que nos visita, seja bem-vindo, viu? Cara, obrigado. Nós estamos num esforço coordenado pelo nosso querido professor Manuel para expor o livro de Ageu. Então, nos próximos domingos aí, estamos trabalhando nessa exposição. Já pode abrir a sua Bíblia aí, em Ageu capítulo 1. Nós temos aí uma série de sermões começados, então, no domingo passado, onde o reverendo Manuel fez uma exposição, né, bem panorâmica do livro. E hoje, então, eu começo, de fato, aí, cada uma das perícopes do livro, cada pedacinho, junto com a igreja, para que nós possamos, então, entender um pouquinho mais do que Deus falou a esse povo nesses dias e o que Ele quer também falar conosco, né, nesses dias. Nós temos que crer que a palavra de Deus ela tem esse poder de transmitir essa mensagem também para o nosso coração hoje. Então, acompanhe comigo a leitura do livro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Ok? O texto diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes um muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós detêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Bem, vamos orar? Senhor, nós mais uma vez te agradecemos no dia de hoje pela tua palavra. Nós cremos, Senhor, que ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra, Senhor, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Deus, que nessa noite ela seja assim, precisa naquilo que precisa ser na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração. Abrir, Senhor, o nosso entendimento e fazer com que essa palavra tenha, Deus, nesta noite, um propósito claro também na nossa vida,
como teve, Senhor, para o povo dessa época. Que nós não saiamos aqui, Deus, do mesmo jeito que entramos. Que o Teu Espírito Santo incomode, Deus, o nosso coração. Porque a Tua palavra, ela é pregada para que o Teu povo, Senhor, haja. E se há, Deus, no nosso coração, a necessidade de ação por parte dessa igreja, que o Senhor incomode cada um dos meus irmãos aqui. E que nós possamos sair, Deus, mais uma vez edificados pelo poder da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Quem aqui já teve que lidar com uma construção ou uma reforma e se lembra de como foi, né? Alguém aqui já teve que lidar com isso? Eu já. E não é agradável, né? Toda vez que nós precisamos fazer algum tipo de construção ou reforma na nossa casa, né? As coisas ou não saem como nós planejamos, ou saem acima do orçamento que nós planejamos, ou nunca ficam do jeito que a gente queria, não é? E parece que nunca está bom, né? Então, essa questão de trabalhar, né, reformando as coisas, ou construindo coisas, é algo que, de alguma forma, nós ou conhecemos, né, podemos não ter vivenciado isso, mas nós conhecemos e sabemos que, de fato, as coisas podem sair um pouco do trilho, não é verdade? A primeira profecia de Ageu, que é esta que nós lemos, do verso 1 ao verso 11, ela tem um tema. E o tema é um chamado para a reconstrução. O livro, ele é um livro muito pequeno, você já deve ter percebido, que você virou a folha, você já vê Zacarias, né? Então, é um livro com apenas 2 capítulos, com apenas 28 versículos. É um livro minúsculo, mas um livro muito interessante. 28 não, 38, né? A primeira profecia, então, ela está aí, no capítulo 1, do verso 1 ao 11, e é esse chamado ao povo para a reconstrução do templo. Em seguida, nós vamos ver algo impressionante, porque o profeta faz uma profecia e imediatamente ela é respondida, poucos dias depois, né? E ela então, existe uma resposta a essa profecia, o povo se mobiliza para essa primeira ação, justamente aí no capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Em seguida, então, Ageu fala de novo, e vem então a segunda profecia, onde ele vai falar do esplendor do segundo templo. Capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. Ageu profetiza de novo, e ele fala então sobre uma promessa de bênçãos. A sua terceira profecia, capítulo 2, do verso 10 até o verso 19. E então, o texto do livro termina no capítulo 2, do verso 20 ao 23, com uma quarta profecia. Uma promessa que ele faz, então, para Zorobabel, que era, então, o governante aí do povo nessa época. Ageu, meus irmãos, ele foi um profeta em Jerusalém, que, de acordo com esse texto aqui, e com essas datas que são muito precisas, aliás, abre um parênteses aqui, para quem for ler depois um pouquinho de bibliologia, né, que é a ciência que cuida aqui da organização do texto bíblico, você vai se deparar com uma coisa interessante. Esse é o texto que mais está preservado em todos os manuscritos. Então, não há dúvida sobre esse texto. Você não vai ter versões diferentes desse texto. Esse texto é muito bem preservado. Então, essas datas que existem aí, elas são precisas ao ponto da gente poder dizer que foi no dia tal, do mês tal, do ano tal, né? E essa profecia, então, ela se dá durante 4 meses. Durante 15 semanas, Ageu fala no ano 520 a.C. Esdras vai afirmar que Ageu e Zacarias, eles profetizaram em Jerusalém e Judá, e ele diz lá em Esdras capítulo 5, verso 1, que o Espírito de Deus estava sobre eles. Historicamente, nós vamos nos lembrar que o povo havia retornado, meus irmãos, do cativeiro babilônico. Deus havia cumprido a sua profecia
Deus disse em Jeremias capítulo 25 que ia enviar esse povo para o cativeiro. Mas ele disse também, Jeremias 29, que ele traria esse povo de volta. E ele diz em Isaías 44 quem ele ia usar para trazer esse povo de volta. E ele diz que ele usaria o seu servo Ciro. Anos antes, séculos na verdade antes, um tempo antes, Isaías ele está falando o nome de um rei persa que ia decretar a saída do povo do cativeiro no ano 538 a.C. No ano 536, então, o povo retorna para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, parece que as coisas não eram como eles tinham ouvido. A terra está arrasada. A terra está totalmente destruída. Eles encontram pobreza. Eles encontram o templo em ruínas. E, além de tudo, tem uma galera morando lá que não quer saber que eles voltem para lá. Eles encontram lá na região de Judá os samaritanos que são completamente contra o retorno deles para aquela região. Embora o decreto de Ciro, conforme Esdras ali, capítulo 1, dos versos 2 a 4, diga, né, que o povo foi liberto para reconstruir a casa do Senhor. É isso que Esdras diz, que é o motivo do povo ter sido liberado. Até esses dias, os dias do profeta Ageu, ou seja, no ano 520, 16 anos depois deles terem sido libertos, o templo ainda não tinha sido reconstruído. Ou seja, eles foram libertados por um motivo, e 16 anos depois esse motivo continuava em ruínas, o templo continuava destruído. O povo, o profeta Ageu vai dizer, construiu para si casas apaineladas. A palavra aí meio estranha, né? Mas Ageu está dizendo que eles construíram casas luxuosas, ou casas de fino acabamento. Literalmente aí no texto hebraico, casas cobertas, ornamentadas. O que Ageu quer mostrar é que existe um contraste. Eles foram libertos do cativeiro para reconstruir o templo. E ao invés de reconstruir o templo, o que eles fizeram? Construíram as suas casas. E não foi qualquer tipo de casa, foram casas bem bonitas, né? Então, eles têm casas com telhado, né? O Ageu está dizendo, e o templo está lá, largado em ruínas. É um contraste. Casas bonitas versus um templo desolado. Nesse período, meus irmãos, de 15 semanas, o fim para o qual, então, Ageu escreve, registra aqui, ou Deus registra através de Ageu essa profecia aqui, é para que as pessoas sejam inspiradas a iniciar a reconstrução do templo e a continuar o trabalho, mesmo que eles estivessem desanimados. E essa mensagem ela é tão eficaz que nós vamos ler o relato de Esdras, em Esdras capítulo 6, verso 14, dizendo que eles edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel. Então a profecia ela é tão certeira que Esdras vai dizer, olha, realmente o que você profetizou se cumpriu, o templo foi reconstruído. Mas o que significa essa história, né, de reconstruir o templo? Por que essa insistência, né, de reconstrução da casa do Senhor? Veja que a mensagem de Ageu, ela é muito clara. Versículo 2 aí do capítulo 1. Ele diz, assim fala o Senhor dos Exércitos. Deus vai dizer. E Deus diz o quê? Que o povo, ele diz, este povo diz. Então, Deus sabe o que o povo está conversando, né? E Deus diz, então, que o povo diz o seguinte, que não veio ainda o tempo. Que tempo? O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O templo, meus irmãos, é o tema central desse livro. Desde o Éden, você vai se lembrar, o desejo do nosso Deus é justamente habitar no meio do seu povo. Ele toma aquele casal, Adão e Eva, cria, coloca então num jardim, e o texto diz que na viração do dia, o que Deus fazia? Ia lá, todos os dias, para conversar com eles, não é? Então, Deus estava presente ali. A história bíblica vai mostrar, então,
que o templo, ele significava a presença de Deus, ou a habitação de Deus no meio do seu povo. É por isso que nós vamos ver a história, então, do tabernáculo, ou da tenda do encontro, que após ali o êxodo, é o elemento visível da presença de Deus e do domínio de Deus no meio do seu povo. É para lá que é levada a Arca da Aliança, que é a representação, não é, do poder e da presença de Deus no meio do povo. Tempos depois, Davi, então, vai ter esse desejo, né? Ele constrói, né, o seu palácio de madeira e ele olha para a tenda, né? A Arca da Aliança ainda está numa tenda. E ele tem o desejo de fazer o quê? Construir uma casa, não é? Para o Senhor, um templo. Obviamente não é Davi que vai construí-lo, né? É seu filho Salomão, mas Davi junta todos os recursos necessários, então, para que esse templo seja construído. E esse templo, então, que é levantado por Salomão, ele é mais uma representação desta presença. Mas vem o tempo de julgamento do povo, quando se inicia, então, o cativeiro babilônico, e esse templo que foi construído, ele é destruído, não é? Os profetas, então, eles vão falar sobre esse templo como algo fundamental para restaurar o povo, para a restauração do povo de Deus. E Ageu, meus irmãos, ele entende claramente essas profecias e ele entende claramente essa prioridade. Na visão do profeta, meus irmãos, existe aí um aspecto escatológico, ou seja, existe algo ali importante que depende daquilo e que precisa acontecer. A reconstrução do templo, ela não é um capricho, nem do povo, nem para Deus. Deus não precisa disso. Mas faz parte de um plano. E esse plano é o desenvolvimento da história que está se desenrolando ainda ali no tempo de Ageu. A profecia de Ezequiel, Ezequiel capítulo 10, versículo 18 e 19, vai dizer o seguinte, que haveria um tempo, então, e Ezequiel diz o seguinte: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. O que Ezequiel está dizendo é que haveria um dia, então, que a glória do Senhor sairia daquele lugar. Mas Ezequiel profetiza também que haveria um tempo, Ezequiel capítulo 43, que essa glória retornaria para o templo. Então, na visão ali de Ageu, precisa haver esse lugar. Esse templo precisa ser reconstruído. Essa promessa que está lá em Ezequiel capítulo 43, é uma promessa de bênção de Deus sobre o seu povo. E essa bênção, ela envolve um templo que haveria de existir em Jerusalém, no centro das 12 tribos de Israel, e cuja glória de Deus, Ezequiel vai dizer, retorna para esse lugar. Na sua realidade, no seu contexto, Ageu entende então que o tempo futuro, ou seja, o que precisa acontecer, o que vai acontecer, está relacionado ao reino de Deus, e esse reino estava, de alguma forma, intimamente ligado com a reconstrução desse templo. Ele acredita, meus irmãos, que Deus era soberano sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre a história, e que Deus faria algo grandioso na história nesse tempo, assim que o templo fosse, então, reconstruído. Para dar esperança, o profeta diz aí no texto que Deus iria sacudir os céus e a terra, e o seu governo, então, seria estabelecido. Ageu capítulo 2, versículo 6. Esse governo seria centralizado em Jerusalém, e ele diz que Zorobabel, capítulo 2, versículo 21, seria o anel de sinete do próprio Deus. Embora, no seu tempo, houvesse aí uma limitação na perspectiva de Ageu, ele, lembra, a revelação é progressiva. Ageu ainda não enxerga o que vai acontecer no Novo Testamento. Nós sim, Ageu não. Mas embora houvesse uma limitação ali, na perspectiva de Ageu, Ageu está no caminho certo, porque ele estava insatisfeito, meus irmãos, com a situação até então.
Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as profecias, e ele sabia que o povo não estava priorizando o que deveria ser feito. Embora Ageu não soubesse ainda, ou não tivesse essa percepção, que o templo seria substituído pela cruz, e que o anel de sinete, o Zorobabel, por uma coroa de espinho, ele exige que o povo tome uma atitude. Ele profetiza para que o povo haja. Ele quer que o povo enxergue aquela situação e se incomode. Ele não quer que as coisas continuem como estão. O livro da profecia de Ageu, ele precisa ser lido a partir daí. Ele precisa considerar, meus irmãos, esse contexto do cativeiro, e ele precisa considerar algo mais. Ele precisa considerar a aliança que Deus fez com Moisés. Por quê? Porque o livro, ou no livro de Deuteronômio, que é o ponto alto ali do Pentateuco, onde Moisés, então, vai registrar o entendimento ali da lei, expõe justamente o significado da lei que Deus dá ao povo lá no Monte Horebe. E nós lemos, então, neste livro de Deuteronômio, a lei que foi distribuída ali em Êxodo, Levítico e Números, ela é explicada em Deuteronômio. Nesse livro, Moisés registra tudo o que Deus havia dito ao povo, as bênçãos que seriam advindas da obediência do povo e as maldições que viriam se eles desobedecessem. A última das maldições, você vai ler lá em Deuteronômio capítulo 28, versículos 63 a 68. E essa maldição é uma só, é o exílio. Então Deus disse que se eles desobedecessem, além de tudo dar errado, a última coisa que aconteceria é que eles seriam feitos escravos de outra nação, eles seriam levados como exilados por outro povo. Mas Deus diz também, lá em Deuteronômio capítulo 30, que se eles retornassem a Deus, ou seja, se eles se arrependessem, haveria, ou há então, uma promessa de restauração das bênçãos sobre aquela nação. O livro, ele diz ainda que isso tudo que acontece é parte da obra de Deus, agindo com graça na vida do seu povo. Deuteronômio 30, versículo 6. O chamado de Ageu aqui é para que o povo se lembre dessa aliança. Ele precisa que o povo acorde, que o povo se volte para a Escritura, que o povo veja que o que eles estão passando tem a ver com uma promessa, e essa promessa eles não estão fazendo a parte deles. O chamado é para que eles se lembrem da aliança e se voltem para ela. E ao voltarem e ao obedecerem às bênçãos da aliança, elas vão se cumprir. Mesmo nisto, Ageu vai dizer aí no capítulo 1, do verso 12 ao 14, que é a própria palavra de Deus que está se cumprindo. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus decretou que seria assim. E ao mesmo tempo, quando eles fazem, eles têm responsabilidade sobre o que eles fazem. E Deus, então, os cobra, sobre essa responsabilidade. Mas a pergunta, o que isso tem a ver comigo, O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? E o primeiro ponto nessa noite, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que a obra de Deus, ela não é algo secundário. Se tem algo que fica latente aí na mensagem da primeira profecia de Ageu e que nós podemos aplicar diretamente à nossa vida, é esse princípio. O povo foi, meus irmãos, duramente advertido porque não estava priorizando o que era mais importante. E o que era mais importante era a obra de Deus. E como é fácil, meus irmãos, desistir justamente da obra de Deus. Nós acabamos de ouvir um testemunho do nosso irmão Hélio aqui. A coisa mais fácil que tem é eu continuar na minha casa, não é? Eu já estou lá, já estou na frente da TV, eu estou deitado. A coisa mais fácil que tem é eu continuar do jeito que eu estou. É não vir à igreja, é não vir ao culto, é não ler a Bíblia, é não levar os seus filhos numa programação, porque dá trabalho, ou num ensaio, para vir ensaiar, para tocar junto. A coisa mais fácil para nós, meus irmãos, é tirar a prioridade das coisas de Deus.
Nós facilmente e instantaneamente, nós só precisamos nos convencer naquele segundo que nós vamos decidir entre vir e não vir, entre fazer ou não fazer. Nós só precisamos nos convencer com um argumento de que a obra de Deus, ela não é importante naquele momento. Para nós isso é facinho. O que esse pensamento, que a gente tem a ver com o pensamento que Ageu expõe aqui? Tudo a ver. Volta lá para o capítulo 1, versículo 2. Olha o que ele fala lá. Ele diz assim, diretamente: assim fala o Senhor dos Exércitos. 2 pontos. E o que ele diz em seguida? Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Meus irmãos, nós fazemos a mesma coisa há mais de 2000 anos. Nós colocamos a obra de Deus em segundo lugar. O que esse povo fez foi exatamente o que eu e você estamos fazendo o tempo todo. Se você e eu temos nos convencido de que ainda não é tempo de fazer aquilo que Deus nos diz claramente para fazer, você e eu estamos na mesma posição, meus irmãos, desse povo aqui para quem Ageu escreveu. Porque aquele povo se convencia, e não foi uma vez, foi durante 16 anos que eles estavam se convencendo que ainda não tinha chegado o tempo de cumprir a palavra de Deus. O povo estava usando as suas dificuldades como desculpa para não reconstruir o templo. E Ageu diz que o sofrimento deles era justamente o julgamento de Deus, porque eles não tinham reconstruído o templo. Versículo 5. Olha o que Ageu diz aí. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Ou em outra tradução, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E aí olha aonde o caminho deles os levou, Versículo 6. Vocês têm semeado, eu vou ler na outra versão aqui, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. E olha que correlação interessante, olha a associação que Ageu vai fazer aqui. Desce um pouquinho o olho aí, vai no versículo 9. Ele diz assim, continuar aqui. Vocês esperavam muito mais. Vocês esperavam muito. Por que eles esperavam muito? Porque as profecias, meus irmãos, diziam que quando eles retornassem para essa terra, eles seriam prósperos, eles de fato estariam no lugar onde Deus queria colocá-los, A promessa de Deus se cumpriria e eles seriam abençoados. Então, de fato, eles esperavam muito. Mas aí o texto continua, Mas, eis que veio o pouco. Então, apesar das profecias terem dito tudo aquilo, vocês esperarem que as profecias se cumprissem, e vocês esperavam ter muito, vocês tiveram pouco. E ele continua: e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um assopro. E por que eu fiz isso? Vocês podem se perguntar, mas por que Deus está deixando isso acontecer? E ele mesmo responde. Pergunta, o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. E nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olha que relação interessante, Por que eles estão passando por isso? Ageu diz que a situação deles está diretamente relacionada ao fato deles não saberem priorizar as coisas. Vocês decidiram priorizar a vontade de vocês, vocês decidiram construir casas para vocês, e durante 16 anos o meu tempo está lá, só tem a base, o resto vocês não quiseram terminar. Sabe por que vocês estão vivendo assim? Deixa eu contar para vocês, porque eu quero que vocês atentem para o que vocês estão fazendo.
O que vocês estão dizendo aí, estão fazendo aí, Ageu vai dizer e expõe a situação do povo, né? Que essa dificuldade que eles estão vivendo, a situação que eles estão vivendo, que eles esperavam que fosse melhor, é por causa da obra de Deus que foi deixada de lado. A associação que ele faz aqui é direta, meus irmãos, e ele avisa o que ela traz ao povo. Vocês estão passando por isso, justamente porque não estão fazendo o que Deus mandou vocês fazerem. A situação só iria melhorar, o contentamento só viria, e as bênçãos lá prometidas em Deuteronômio, em Levítico, em Ezequiel, elas só se cumpririam quando eles se dispusessem a ouvir e a atender a palavra de Deus. Meus irmãos, não pense que para Deus, qualquer coisa que a gente faz pode ser feita de uma forma que Ele precisa. Deus não precisa. O que Ele faz, meus irmãos, e Ele o faz é para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos fazer entender o que é importante. E a vontade dEle é importante, o nome dEle sendo glorificado é importante. E Ele vai fazer, meus irmãos, o que for necessário para que você e eu entendamos isso. Seja a dificuldade que for para você entrar, seja a situação desesperadora que for para você estar, é para te voltar para esse caminho que Ele quer que você ande. Quem aqui tem essa impressão na sua vida aí? Que as coisas elas não estão indo muito bem? Ou que você trabalha, mas no final parece que o que a gente colhe, né, ou o que nós recebemos, não é suficiente. Enquanto mais a gente se aplica para fazer as coisas darem certo, deixando a nossa vocação, deixando o nosso chamado de lado, usando nosso talento para outras coisas que não para a obra de Deus, as coisas parecem que vão andando a passos lentos, não é? A produtividade do nosso trabalho não aparece. Nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de teologia da prosperidade, nem financeira, nem nada disso, mas da gente ser capaz de discernir claramente o sinal. E o sinal, meus irmãos, é que as nossas prioridades são orientadas por onde está o nosso coração. Mateus 6:21, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Meus irmãos, que nós não sejamos estes que estamos dando a mesma desculpa que esse povo deu no passado. Assim que a situação melhorar, eu vou me envolver e vou fazer a vontade de Deus. É exatamente o que eles estavam dizendo. Esse povo, eles lutavam, meus irmãos, diariamente por seus interesses, pelos seus ganhos pessoais, e eles estavam negligenciando a obra do nosso Senhor. O que Deus faz é literalmente, e o texto diz aí, verso 10, é evaporar. O texto diz que Deus assopra, né? E o que eles ganhavam simplesmente some. Ele está ensinando que existe uma prioridade que traz glória ao nome dele, ao nome do nosso Deus. E essa, meus irmãos, tem que ser a prioridade do seu povo. Ponto. Se essa não está sendo a nossa prioridade, este é um aviso. E o aviso para nós hoje é que nós precisamos ponderar o nosso caminho. Assim como diz aí o verso 5, considera o seu passado, ou como diz aqui nessa versão, veja onde os seus caminhos os levaram. Veja até onde, meus irmãos, fazer do seu jeito te trouxe. Será que esse caminho, esse passado até aqui, ele glorificou o nome de Deus? Será que não está na hora de mudar de direção, de dar ouvido à palavra do nosso Deus e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos? A obra do nosso Deus, meus irmãos, ela não pode ser algo secundário na nossa vida. Nós precisamos nos dispor a ouvir e a obedecer a sua palavra. Como é que eu faço isso, né? O que eu faço agora? Se tem alguma coisa que eu posso te dar de direção, é o que está na própria Bíblia. Falei hoje de manhã, Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse mandato ele não é para mim, como presbítero, ou para o Hélio, ou para o Jander, ou para o reverendo Manuel. Esse mandato, meus irmãos, é para os discípulos de Cristo. Se você se considera um discípulo de Cristo, esta mensagem é para você. E esse ide por todo mundo e fazer discípulos, esse ensinar a guardar as coisas, esse participar da comunhão, esse batizar, esse participar da vida da igreja, da comunhão da igreja, tem a ver, meus irmãos, com o que a gente faz com a nossa vida. Cada escolha da nossa vida está relacionada com essa missão. E se nós não estamos andando para o bem dessa missão, nós não estamos priorizando aquilo que é o mandato de Deus para cada um de nós. Ponto número 1, né? A obra de Deus não é secundária, tá bom? Segunda coisa, considere a grandeza e o poder do Senhor dos Exércitos. Ageu acreditava que havia uma autoridade maior do que a do rei persa. Ele chama essa autoridade de Iavé Sabá. Esse termo, né? Senhor dos Exércitos, ele é usado nada mais, nada menos que 14 vezes nesses 38 versículos aí. E se você olhar a profecia de Zacarias e a profecia de Malaquias, Zacarias usa esse termo 53 vezes. E Malaquias 24 vezes. Só nesses 3 livros estão 2/3 do uso do nome, o Senhor dos Exércitos, em toda a Bíblia. Esse termo, meus irmãos, Senhor dos Exércitos, esses exércitos aí, quer significa os anjos, quer significa as estrelas, quer significa os exércitos de Israel, ele é usado por esses profetas para enfatizar uma coisa, a grandeza e o poder de Deus. Esse Deus todo-poderoso é esse Deus que pode trazer bênção e maldição. É o Deus que prometeu a esse povo lá no passado bênçãos que eles receberiam, advindas aí da sua obediência, da obediência à sua palavra, e maldição no caso da sua desobediência. Eu quero ler para você acompanhar comigo, dar uma folheada lá, deixa marcada a Ageu aí, mas vai lá em Deuteronômio. Né? Se você nunca parou para ler o livro de Deuteronômio, é um livro bem interessante. Vai lá, Deuteronômio 28. Versículo 1, acompanha aí. Eu vou ler na versão que você provavelmente tem em mãos aí. Um texto que, inclusive, é uma música, né, muito bonita. Todos acharam aí? Deuteronômio 28. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tá facinho, né? 28. Ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Aí começam as bênçãos. Olha só as primeiras aí. Bendito serás tu na cidade e bendito serás o campo. Aí ele diz, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e as tuas crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. E o texto vai embora aí, com um monte de bênção. Agora vai lá para o versículo 15. E no versículo 15, então, ele diz assim, se porém... que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí olha as primeiras aí, maldito será tu na cidade, e maldito serás o campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, e por aí vai, né? Então veja, meus irmãos, que o poder deste Deus, ele é um poder que está acima
da nossa vontade. Primeira coisa, né? A gente acha que a gente controla alguma coisa na vontade de Deus, né? Não. Então, essa é a resposta para você que acha que controla. Nós não controlamos. E este Deus, então, é o Deus que tem poder sobre a terra, sobre a produção da terra. É por isso que eles estão passando pelas maldições lá, né? Sobre o tempo, é por isso que eles estão passando pela seca lá. Sobre a reprodução das árvores, por isso que eles estão colhendo pouco lá. E sobre a reprodução dos animais, por isso que eles não têm o que pegar ali dos animais. Nós não podemos, meus irmãos, brincar com a realidade de um Deus que é todo-poderoso. Não pense você que nós somos capazes de lutar contra Deus. A realidade, meus irmãos, de um Deus que pode todas as coisas e que conhece todas as coisas e de quem nós somos inescapáveis em relação à sua presença, tem que fazer, no mínimo, cada um de nós aqui ter temor. Temor aí no sentido de reverência. Em seguida, depois de estar reverente diante desse Deus, nós temos que nos levar a considerar, meus irmãos, o que Ele diz. E o que um ser que pode tudo, que sabe tudo e que é capaz de estar em todo lugar, preenchendo o universo com a existência, revelou para mim e para você. Adivinha? Está aqui, né? Então, está aí, na sua mão. Você não precisa sair procurando, é só ler. O doutor Heber Carlos Campos, ele diz, num dos seus livros, sobre a revelação verbal de Deus, que este fato, às vezes, ele nos escapa. Esse fato parece algo muito comum. Aí ele diz assim, Deus falou. É uma exclamação, né? Deus falou com o seu povo, comigo e com você. Esse Deus, esse mesmo Deus, um Deus onipotente, onisciente e onipresente, resolveu revelar a mim e a você o que está neste livro. Meus irmãos, o fato de Deus ter falado com o homem não é algo comum. Lembra que quando nós falamos do texto de Gálatas, capítulo 3, eu disse que aquele povo gozava de 9 bênçãos, né? E uma das bênçãos era justamente o de ter a palavra de Deus. Eles eram o único povo que podia dizer que tinham a lei dada por Deus. E não é dada de qualquer jeito, mas escrita. Né? Eles tinham a vontade de Deus revelada e escrita. Eles eram o único povo que podiam dizer que prestavam um culto aceitável a Deus. Por quê? Porque Deus revelou como ele deveria ser adorado. Então, não ache que ter a palavra de Deus revelada hoje nas suas mãos é algo comum. Aliás, o celular meio que fez isso, né? Tornou tão comum que a gente nem abre o aplicativo para ler, né? Então, esse é o perigo da nossa sociedade hoje, né? A facilidade que torna isso aqui algo tão comum como qualquer outra coisa que está dentro do nosso telefone. Mas essa palavra revelada, ela é, meus irmãos, um ato de amor de Deus para mim e para você. E essa grandeza e esse poder do nosso Senhor, Deus dos exércitos, ou Senhor dos exércitos, ela está aí, neste livro, revelada, escrita, para que nós possamos caminhar de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Então, a segunda coisa, né, considerar aí a grandeza e o poder do Senhor dos exércitos, tem a ver com entender, meus irmãos, que nós estamos diante de um ser que é santo, que é grande, que tem poder sobre o bem, sobre a bênção e sobre o mal, sobre a maldição. É um Deus que pode mudar a história, né? E vai mudá-la, está mudando, né? É um Deus que pode qualquer coisa nesse sentido, que tem um poder ilimitado, uma presença ilimitada e um conhecimento ilimitado. E se Ele resolveu falar com você, o mínimo que você deveria fazer é ouvir o que Ele tem para dizer. Terceira questão, terceiro ponto, é que o Deus dos exércitos, meus irmãos, este mesmo Deus, Ele decidiu habitar no meio do seu povo. Versículo 8, ele diz, né, Ageu, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei,
e serei glorificado, diz o Senhor. Eu usei um pouquinho aí do começo da exposição para falar sobre o que significava, né, a reconstrução do templo. Eu não vou repetir, mas a gente precisa considerar, meus irmãos, uma coisa aí, que Deus escolheu uma realidade para nós, onde Ele habita no nosso meio. Quando nós olhamos para o começo da história do homem, lá em Gênesis, nós vemos Deus construindo o mundo e colocando nesse mundo, então, um jardim. E esse jardim foi especialmente desenhado para a habitação daquele a quem o próprio Deus chama, né, ou se referiu como sendo a sua imagem, vírgula, né, semelhança. Deus tinha prazer em visitar o homem e conversar com ele nesse lugar durante esse período, todos os dias. Ninguém sabe quanto tempo passa entre a criação e quando Adão e Eva estão ali, naquele jardim, até que aconteça o pecado. Mas até que isso aconteça, todos os dias, Deus ia lá conversar com o homem. Depois disso, com o pecado, a promessa de Deus ela aponta para o tempo em que ele, então, estaria, né, ou habitaria com o seu povo, tabernacular, né, com o povo, essa expressão lá, de alguma forma, né? E essa alguma forma na história teve a ver, então, com o projeto de um lugar, uma tenda, onde Deus, então, dá como que ela deveria ser construída, quais materiais, qual o tamanho, qual a divisão, o que seria feito, o que poderia ser usado como utensílio ou não, quem podia entrar, quem que não podia, que roupa que tinha que usar. Então, mostrando, meus irmãos, para aquele povo, didaticamente, que estar diante de Deus é estar diante de alguém santo. Então, essa presença santa que estaria no meio daquele povo, ela deveria passar, né, por um rito para acontecer. Não era algo natural, comum, né? E assim foi na história. Eles constroem a tenda do encontro, depois constroem o templo, aliás, os templos, né, porque o templo foi destruído, construído, né? E a Arca da Aliança, então, ela era a figura dessa presença onde Deus estava. Mas em Cristo agora, meus irmãos, nós aprendemos que Ele habita em nós. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 11, né, ou capítulo 8, verso 11, o texto diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Paulo ensina que agora este templo, ele não é mais um lugar físico no sentido de uma construção, né? Mas é um ser humano. Aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que recebe este dom da fé, que crê em Cristo, agora nele habita esse Espírito. O Espírito de Deus agora não está, né, como diz o texto, numa casa feita por mãos humanas. Ele habita em alguém a quem Deus chama, segundo Paulo lá, de uma pessoa ou alguém que ele conheceu antes da fundação do mundo, Efésios 1, a partir do verso 3. Ou na substância ainda informe, lá no Salmo 139, quando Davi escreve, né? Ou antes de ser formado no ventre da sua mãe, Isaías capítulo 5. Esse mesmo Deus prepara agora, meus irmãos, o final da história. E o final da história, Deus revela, não é mais em um jardim, mas é numa cidade. E não numa cidade qualquer, mas um lugar que ele chama de novo céu e nova terra. Como que é a junção dessas duas coisas, né, como nós dissemos hoje de manhã. E esse lugar, então, nós não podemos sequer imaginar como será. Porque a Bíblia não descreve com muitos detalhes, mas nos parece que é algo bastante agradável, não é? É um lugar preparado especialmente para a habitação minha e sua, na presença do nosso Deus para sempre. E essa cidade, né, que é trazida dos céus, ela é trazida então para que a noiva do Cordeiro finalmente encontre seu esposo. E aí nós lemos no texto que nós vimos hoje de manhã, Apocalipse 21, a partir do verso 1 seguinte: vi no céu
vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seus povos, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus, meus irmãos, Ele trabalha agora, para que esse plano se cumpra na história. Ele sempre quis ter para si um povo e habitar com esse povo para sempre. E essa é a imagem no final da história, de Deus cumprindo este plano, habitando com esse povo para sempre. Isso tem que nos dar, meus irmãos, esperança. Porque se nós não nos lembrarmos, meus irmãos, que a obra de Deus não é secundária, que como cristãos nós precisamos estar atentos ao nosso chamado e ao que esse chamado implica. E esse chamado, meus irmãos, ele implica glorificar a Deus com a nossa vida. Se nós não considerarmos a grandeza e o poder desse Deus, do Senhor dos Exércitos, ou seja, se diante de quem Ele é, nós não estivermos atentos, meus irmãos, ao que Ele faz, ao que Ele fala, ao que Ele nos revela, e se nós, diante desse Deus, desse Senhor dos Exércitos, não estivermos, meus irmãos, atentos ao plano que Ele tem para nós no futuro, um plano de habitar conosco, nós não vamos viver numa realidade neste mundo que tem a ver com a realidade do futuro. Lembra que nós precisamos encarar, meus irmãos, esse mundo aqui como um estágio. Você está aqui fazendo um estágio. Até você morrer, você é um estagiário. E o estagiário, o que ele faz na empresa? Ele aprende, não é? O trabalho que ele vai desempenhar quando ele se formar. Você só vai se formar quando você morrer. Aí você vai formar. E aí você vai assumir o seu papel ali nessa empresa. E essa empresa, meus irmãos, é essa cidade aqui. Então você precisa viver aqui nesse mundo, nesse estágio, como se lá estivesse. Você vai acertar, você vai errar, você vai deixar a impressora imprimindo lá 200 folhas e vai descobrir no final do dia que não precisava imprimir, né? Você vai cometer seus erros, mas você quer aprender, você quer acertar. E essa é a vida do estagiário aqui nesse mundo. Estar atento para essa promessa de uma vida numa realidade futura para sempre com o seu Deus. E para isso a gente precisa ter uma vida aqui que reflita a nossa vida lá. Meus irmãos, eu acho que essa série é importante porque ela nos lembra que é tempo de nós pensarmos nas nossas prioridades. Ainda há tempo de recomeçar. Esse povo era uma comunidade pós-exílica, né? Eles tinham sido levados cativos por 70 anos. E eles tinham que reconstruir agora a sua vida em Judá. Eles foram chamados a considerar o seu passado e a se consagrarem totalmente a Deus. E esse é um recomeço, porque, meus irmãos, no passado eles não fizeram isso. E da mesma forma como esse povo, né, nesses dias, foi chamado a recomeçar, a repensar suas prioridades, nós somos chamados, meus irmãos, a repensar as nossas, a priorizar o reino de Deus, a sondar as nossas motivações e a sondar as prioridades do nosso coração. Porque pode ser, meus irmãos, que nós estamos exatamente como esse povo, querendo levar Deus no papo, falando para Deus: ó, Deus, ainda não é o tempo não, espera mais um pouquinho aí. E fazer isso com Deus, meus irmãos, tem um custo. Esse povo estava vivendo esse custo e achando normal. Plantar e não colher, beber e continuar com sede, se vestir e continuar com frio, não é? Não ter o que colher, ganhar o salário não dá para nada. Eles estavam achando já normal viver longe da vontade de Deus. E nós não podemos nos conformar com isso.